Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos no mês de julho, estamos também nesse ano profético, estamos declarando novas e grandes oportunidades. E muita gente está tendo a oportunidade de ler as Escrituras, de ler o livro de Provérbios, e eu tenho certeza que quem está fazendo com esmero, com dedicação, com afinco, pode ter certeza, eu tenho certeza que essa pessoa está se alegrando no Senhor, porque a palavra de Deus é que nos anima, que nos consola, nos dá direção, nos dá orientação. É a palavra do Senhor. Nós temos o nosso GPS, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas dizem, as pessoas que não temem a Deus, não importa o que o sistema desse mundo sem Deus diz. O que importa para nós é o que a Bíblia diz. O que me importa para mim é o que a Bíblia diz. Se Deus falou, está falado, e assim eu vou seguir os princípios da palavra de Deus. E hoje, quem está seguindo na sequência, dia 11, capítulo 11 de Provérbios, eu quero aqui compartilhar algumas reflexões aqui. O primeiro verso, ele fala justamente da importância da justiça nas transações, ser justo. Ele diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A gente percebe nitidamente aqui nesse verso, é bem fácil de entender, que ele enfatiza a importância da honestidade nos negócios. Onde tem honestidade, prospera, vai para frente. Mas onde há deslealdade, desonestidade, uma hora a casa cai, uma hora vai dar errado. Então Deus, ele se agrada da justiça e Deus despreza a desonestidade. Quem é desonesto e faz trapaça, um dia será também enganado. Essa é a verdade. Quem planta, colhe. Plante honestidade, você colhe honestidade. Plante desonestidade, você também será enganado com desonestidade. Tá entendendo? A gente percebe que no verso 2 e 3, ele já entra aqui com a humildade e a sabedoria. Você vê que aqui sempre a sabedoria está de mãos dadas com uma outra coisa, né? Então a humildade e sabedoria. Ele diz assim: vindo a soberba, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que a gente compreende aqui? A soberania, né? A gente percebe a pessoa que é soberana, a pessoa que faz a coisa certa, sabe? Ela tem valor porque ela está fazendo a coisa certa, a coisa justa. Então a gente percebe que humildade, ela está ligada. É como se fosse uma associação da humildade com a sabedoria, que vai levar você a entender as coisas, a compreender as coisas. Amados, preste bem atenção. Quando eu leio Provérbios e medito aqui nesse texto, aqui nesse livro como um todo, a gente percebe como as famílias seriam felizes, sabe? Se elas observassem essas instruções. Então você que sabe dessas verdades e faz a coisa certa, continue fazendo. Continue fazendo. Porque hoje está acontecendo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E no Brasil também, que o Brasil faz parte desse mundo inteiro, né? Muita gente fazendo coisas erradas, né? E parece que elas estão prosperando, mas é uma enganação. O acerto de contas com ela vai chegar, uma hora vai chegar, pode ter certeza. Não tem como, a mentira não vai para frente, né? A desonestidade pode até aparentar que eles estão indo bem, mas é um engano, pessoal, é um engano. Então não fica aí se iludindo aí com essas coisas, não. Faça a coisa certa dá mais trabalho, aquilo que é justo e honesto dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. É o que Jesus fala, minha gente. Jesus fala, tá tudo na Bíblia. Eu trago aqui mastigadinho para você, só não entende quem não quer. Mateus aqui é um texto que eu leio bastante aqui, repito diversas vezes aqui falando com vocês, né? Mateus capítulo 7. Jesus é claro com relação à construção. O famoso texto aqui dos dois alicerces. As duas construções. Ele faz a comparação da vida da gente em duas construções.
Ele diz assim, Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, coloca em prática, ele compara ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha, sobre as verdades de Deus, sobre Cristo, sobre aquilo que é correto, aquilo que é justo. Então quem faz a coisa certa, correta, por mais que pareça ser mais difícil, mas é mais seguro, porque vai vir luta? Vai vir tempestade da vida? Vai. Só que você não cairá, você não ficará prostrado, você não será derrubado, porque Deus vai te dar força, Deus vai te dar livramento, e mesmo que pareça que está difícil, pareça que não tem saída, mas Deus vai entrar com providência. Até quem escuta a gente pelo rádio na íntegra, tem uma música que foi tocada e falou lá achei até legal, do leão, né? Deus os leões ficaram em jejum, né? Lembra quando Daniel, um homem temente a Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, né? Tinha um cargo de confiança ali, e de repente fizeram com que Daniel, ficaram com inveja de Daniel, que ele era um dos príncipes, e o homem tinha uma sabedoria que Deus deu para ele tremenda também, né? Tinha um conhecimento fenomenal, ele é um homem estratégico, um moço de Deus, mas ele não se corrompeu, ele foi fiel a Deus. E os invejosos queriam armar contra ele, né? E inventaram uma lei lá de 30 dias, falaram com o rei não sabia que aquele ali era um conluio, uma armação, né? Essas malandragens que tem nesse mundo aí, né? Sem falar o nome, que você já sabe, você é inteligente, né? Você já entendeu aqui, né, pessoal? Então, tem muito disso, né? E o que aconteceu? Mas Daniel estava fiel a Deus. Aí deram um edito lá, que o rei assinou lá, 30 dias ninguém podia falar com Deus nenhum, não orar, pedir para ninguém, a não ser para o rei, né? Mas o que aconteceu? Daniel era fiel a Deus, e Daniel também era um exemplo ali no palácio, era um homem honesto e justo, entendeu? Deus honrou, só que ele foi pego orando. Olha que coisa, chegaram lá e pegaram o camarada orando, ele orava 3 vezes ao dia. Se fosse hoje, o pessoal já chegava com o celular, já tirava selfie, fotografia e tal, né? E colocava em rede social essas coisas que o pessoal faz por aí. Mas o que aconteceu? Daniel não escapou, pessoal. Daniel não escapou de ir para a cova dos leões. Não escapou. Mas Deus protegeu Daniel. Daniel foi jogado na cova. Mas os leões não fizeram nada por ele. Por quê? Porque Daniel tinha aliança com Deus. Daniel era justo. Daniel era honesto com as suas coisas. E Deus deu livramento. Deus deu proteção. Tá vendo? Então Deus não livrou ele na cova, de ir para a cova, mas dentro da cova. Isso é milagre. Mas para quem? Para quem é temente a Deus. Então quem teme a Deus, eu acredito que tem milagre acontecendo todo dia, a gente nem vê, a gente nem percebe, sabia? E depois tem os amigos deles também, o famoso lá, mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E também era temente a Deus. Era da mesma escola de Daniel, vamos assim dizer, né? E de repente, o que acontece? Inventaram de ter que adorar ali uma estátua. E a hora que tocassem a trombeta, trocasse um instrumento lá, todo mundo tinha que se ajoelhar. Aí tocou, a galera ajoelhou, mas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé. Não, a gente não se curva diante de estátua de nada, aqui é só Deus, só o Senhor, entendeu? O que aconteceu? Não obedeceram, então a sentença: vai ser queimado na fornalha. Uau, vai ser queimado na fornalha. E os 3 foram, jogaram os 3 na fornalha. A Bíblia diz que aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Até os soldados que jogou lá os 3 homens de Deus na fornalha se queimaram. Olha só, de tão quente que estava. Mas lá na fornalha, quem conhece Bíblia sabe, não tinha 3 pessoas. O 4º homem estava lá. Uau! Deus estava lá cuidando dos 3. E nem um fio de cabelo se queimou. Dá para acreditar nisso? Eu acredito. Você acredita? É isso. Quem sabe, amigo, amiga, você está, quem sabe, num momento assim, dizendo: pastor, até parece que eu estou numa cova de leões, representando problemas, representando situações que você não tem saída. Talvez você está sentindo, eu estou numa fornalha, não literalmente queimando fogo, né? Mas o fogo dos problemas, vamos usar esse termo, né? Mas se você está confiante em Deus, Deus vai te dar livramento dentro da fornalha, dentro da cova dos leões, dentro da situação que você tiver. Quem sabe você se sente num labirinto, né? Para sair de um labirinto é difícil, né? E você não está sabendo para onde eu vou, viro para cá, não dá. Confia no Senhor, creia. Então Provérbios vem justamente
alinhar, para a gente corrigir a nossa rota, ver se a gente está sendo incoerente em alguma coisa. Então Deus é que vai nos corrigir, gente. Deus é que vai nos orientar na sua palavra. Tá entendendo? Então Jesus, ele falou. Agora, Jesus falou assim também. Agora, aquele que ouve as minhas palavras, ouve as minhas instruções, mas não cumpre, não coloca em prática, eu vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Construir sobre a areia é mais fácil. Mas ele falou assim, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e a casa caiu. Por quê? E foi grande a sua queda. Por quê? Porque estava edificada em coisas fáceis, em coisas temporais. Né? Então não foi bem feita, né? Não foi feito corretamente. Então o negócio desaba, cai. E tem problemas. Isso é a vida das pessoas que são famoso assim, aquela pessoa que faz assim, eu vou dando um jeitinho, eu sei fazer. Sabe aquela pessoa que tem um estilo de malandragem, né? Achar que é malandro. Desculpa usar esse termo, mas existe muitas pessoas assim, né? E o pior que tem dentro do arraial do povo de Deus, tem pessoas assim que acham que está enganando homens, né? Está enganando homens? Tudo bem, mas não engana Deus. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo e Ele é justo, aleluia, graças a Deus. Então faça a coisa certa aí, meu amigo, tá certo? Muito bem, ele fala aqui também, a gente percebe que ele menciona sobre a importância da ética. Olha, a importância da ética, né? As riquezas não aproveitam em dia de ira, mas a justiça livra da morte. Olha que interessante. E eu vejo assim, às vezes a pessoa, ela quer o caminho mais fácil, né? Quem que não quer? Eu quero um atalho, vamos pegar um atalho, irmãos. Às vezes um atalho numa rua pode ser bom, aí é outra coisa, mas às vezes na vida não. Quando você pega um atalho, esse atalho pode ir para caminhos errados, pode distrair você, né? Então entenda isso. Então, a gente vê aqui, esse texto, verso 4, por exemplo, ele diz assim, não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O que a gente entende esse verso aqui? É muito interessante aqui, gente. Tem mistério aqui nesse negócio aqui, olha só que interessante. Ele está destacando aqui que justamente em tempos de crise ou até de juízo, né, a riqueza material não oferece proteção, minha gente. Exatamente. Somente a justiça e a integridade podem livrar uma pessoa da destruição. O que vem falando isso com a gente? Isso vai reforçar, meus amados. Isso é um reforço aqui da ideia de que o caráter e as ações justas são mais valiosos do que posses materiais. Caráter. Que tem de gente aí com o seu caráter manchado, né? Não tem caráter, não tem palavra. O que tem de gente que não tem palavra, fala que vai fazer uma coisa e não faz. Só Jesus mesmo, é só misericórdia, né? Então é isso, é caráter, atitudes justas. Eu sempre digo o seguinte, não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não prometa coisas quando você está cansado, debilitado, não prometa. E não prometa quando você está muito feliz, porque às vezes você está empolgado. Sabe quando você promete uma coisa na empolgação, você vai na onda dos outros, aí no outro dia você acabou aquela empolgação e não cumpre o que você fala. Então eu sempre digo o seguinte, não prometa quando você está muito empolgado, que pode ser um fogo de palha, como dizia o meu avô. Meu avô dizia assim, meu neto, aquele fulano ali é fogo de palha. Fogo de palha. Acende agora, já apaga daqui a pouquinho, né? Então não prometa algo quando você está empolgado e cheio de empolgação, de entusiasmo. Pode ser uma coisa que vai passar e daí você não cair na... Meu Deus, por que eu falei? Então a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. É isso. Tá entendendo? É isso. Ele fala também sobre o caminho do justo. Tudo isso, Provérbios 11, pessoal, né? O caminho do justo. Verso 5, ele diz assim, a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Você vê que ele faz sempre uma comparação, né? Entre o que faz certo e o errado, o ímpio e o justo, né? O que ele está dizendo aqui? Que a vida do justo, ela é guiada por princípios éticos que o levam a um caminho reto. Por outro lado, os ímpios, aqueles que não querem fazer a coisa certa, conforme Deus está dando a direção, eles vivem de forma perversa, só que eles vão enfrentar a ruína lá na frente se eles não mudarem de vida. Então esse verso aqui é fundamental, está reafirmando aqui, gente, a ideia de que as escolhas morais têm consequências diretas na vida de uma pessoa. Então aprenda com isso aqui, eu poderia destrinchar isso aqui e pegar fundo isso aqui, meu Deus, mergulhar lá na profundidade disso aqui, né? Veja, isso aqui é uma dica para as pessoas
solteiras e casadas. Se cuidar dessa questão aí, né? Relacionamento, namoro, noivado, casamento, né? É isso aí, né? Tem pessoas aí que elas querem andar assim, fazer o que bem entende, o que dá na cabeça, né? Depois não sabe que a vida tá ruim, né? Verso 10, vou pra gente concluir aqui. O verso 10, o que ele diz aqui? No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Olha que interessante. Aqui está falando do bem-estar da cidade, né? Em outra versão diz assim: quando os justos prosperam, a cidade se alegra. Olha só. E quando os ímpios perecem, há júbilo. Quando os justos prosperam. A gente percebe aqui que essa prosperidade dos justos traz alegria e até segurança à cidade, à comunidade. Por quê? Quando pessoas íntegras, preste bem atenção nisso aqui, quando pessoas íntegras são bem-sucedidas, isso vai beneficiar a sociedade como um todo. E o contraste, a morte ou a queda dos ímpios é motivo de celebração por sua influência negativa e ela é removida. Olha só, então quem faz a coisa certa beneficia o bairro, a cidade e até uma nação. Né? Há um texto na Bíblia, que não está aqui no 11 agora, mas a Bíblia diz, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia também diz, quando o justo governa. Olha, preste atenção nisso aqui, pessoal. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando uma pessoa não é justa, é desonesta no seu governo, pontinho, você já está entendendo, né? Está na Bíblia, pessoal. Está na palavra, hein? Tem muito conteúdo, hein? A Bíblia é uma benção, né, pessoal? Gostou dessa? A Bíblia é uma benção. Mas eu vou encerrar aqui para fechar aqui. Tem tanta coisa linda para falar aqui, mas o benefício da bondade. O verso 17, né? Diz assim: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Olha só. Então, em outra Bíblia diz assim: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel se atormenta a si mesmo. Então, o que está dizendo aqui para nós? A bondade não apenas beneficia os outros, mas também traz paz e satisfação ao próprio coração da pessoa bondosa, da pessoa generosa. Em contrapartida, a crueldade, por outro lado, gente, traz consequências negativas para a própria pessoa, como sofrimento e arrependimento. O que sugere essas informações aqui desse livro? Sugere que viver com bondade e compaixão é fundamental para o nosso bem-estar pessoal. E por último, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. O que está dizendo aqui? A vida de uma pessoa justa produz frutos positivos e benéficos para os outros, comparados a uma árvore que dá vida. Então, minha gente, ganhar almas pode ser interpretado também como trazer pessoas para a sabedoria e para a justiça, para Cristo, para Jesus. Este verso aqui enfatiza a importância de influenciar positivamente os outros e contribuir para o bem comum da humanidade. Seja um pescador de almas, seja um ganhador de almas. E você que além de ganhar almas, e você que apoia o nosso ministério, você também está junto com a gente evangelizando o Brasil e o mundo através de várias rádios e várias plataformas digitais. Então tenha essa mentalidade, leia a Bíblia, siga os princípios da palavra, peça sabedoria a Deus e Ele vai te iluminar e te dar sabedoria. Um grande abraço a todos, uma ótima sexta-feira para você que está me ouvindo agora de manhã, um ótimo dia para todos nós, um ótimo final de semana, que Deus te ilumine e te prospere na sua jornada de vida. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.